Você pode ficar de pé, mais uma vez, e eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 16. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 6 até de número 16. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espere, pastor. Mas corra, porque o tempo corre, né? Quem estiver do lado, ajuda. Ou compartilha também a Bíblia. É verdade, está no boletim, Lemos assim, vamos ganhar tempo. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Amém? Pode se assentar. Que o Senhor nos conceda a iluminação do Espírito. Amém? Queridos, o nosso último culto da juventude, nós aproveitamos, foi mês passado, nós aproveitamos a campanha de missões nacionais, e então nós trabalhamos o texto que diz que ainda há muita terra para conquistar. E nesse sermão, nós procuramos entender por que ainda havia muita terra para ser conquistada. Sendo que o Senhor prometeu dar toda a terra de Canaã ao povo de Deus. Mas, quando Josué estava terminando seu ministério e perto de sua morte, ainda no capítulo de número 13 do livro de Josué, nós vamos ver que ainda há muita terra a conquistar. E no próprio capítulo 13, e nos próximos capítulos, até o 18 mais ou menos, nós vamos ver ali o Senhor dizendo por que o povo não conquistou toda a terra. Nós vimos, por exemplo, que os filhos de Israel fizeram aliança com povos daquela terra que não deveriam ter feito. Nós vimos também que os filhos de Israel venceram alguns povos e simplesmente decidiram, com aqueles que sobraram, deixar no meio deles para fazer de escravos. Nós também vimos que faltava fé ao povo. Vimos algumas tribos dizendo, olha, nós somos grandes demais, mas nós não queremos o vale. Então Josué disse, vocês são grandes e por isso são fortes, então vão e tomem o vale. Mas não tomaram o vale. Então o povo de Israel se encontrou na terra de Canaã, ainda com alguns povos dali mesmo como escravos, mas também com muitos povos ainda ali como inimigos. É a partir daí que entra o período dos juízes. Nós acabamos de ler
de que, havendo Josué despedido o povo de onde? É daquele discurso de Josué, aquele discurso em que ele diz: se vocês não querem servir ao Senhor, tudo bem, porém eu e a minha casa, isso é muito interessante porque o contexto diz muita coisa sobre essa fala de Josué. Por exemplo, nós estamos num tempo em que o senhor da casa, e nesse caso da família de Josué, o próprio Josué, ele ditaria a religião da sua casa. Ele diria qual Deus iria servir. Ele poderia permitir que se cultuasse outros deuses dentro do seu lar, mas o próprio Josué já diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma posição e coloca também o seu povo em xeque, dizendo: vocês têm que tomar uma decisão. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós não somos chamados a entregar a nossa família simplesmente a Deus. Não somos convidados a deixar os filhos, a deixar a esposa, a deixar o marido, ou qualquer outro da nossa família, simplesmente ao léu e dizer que está nas mãos de Deus. Josué ele faz questão de dizer: eu estou dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo é: eu estou colocando ordem, na minha casa não servirão outros deuses. É claro que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Verdade é que nós vemos até antes do próprio Josué, na casa de Jacó, Jacó quando foge do seu sogro, existem baalins, ou seja, estátuas de outros deuses, na caravana, porque a sua esposa levou consigo. Nós estamos no tempo em que, na verdade, até quando olhamos para o próprio Novo Testamento, Paulo vai dizer que se algum irmão é cristão, e ele agora aceitou a Cristo, mas a esposa ou o marido não aceitou a mesma fé, Paulo vai dizer: não deixa não, permanece. Por quê? Porque pelo seu testemunho, e aqui vem a ação, pelo seu testemunho, você vai santificá-lo. A ideia de que pelo seu testemunho, Cristo irá resgatá-lo, Cristo irá resgatá-la. É sempre um princípio de ação, de agirmos dentro da nossa própria casa. Eu tomo como exemplo, vou usar ele como exemplo, tomo como exemplo o nosso pastor. Eu sempre fico de olho quando ele está em alguma reunião, nós estamos em alguma reunião, e é uma reunião como as de quinta-feira. Toda quinta-feira às 5 horas nós temos culto, né? Nós temos culto. E aí, um dos últimos estava Manu e estava Matias. E eu achei muito interessante porque nós temos o costume, pelo menos quando eu digo nós, não estou me colocando, mas é o que eu vejo. Normalmente é assim: se está tendo culto e a criança ela é muito agitada, então o que a gente faz? A gente deixa a criança quietinha lá no dela, fazendo qualquer outra coisa para não atrapalhar o culto. Você não quer, por exemplo, a criança chorando. Não quer a criança chorando, vai atrapalhar o culto. E aí a Manu vem, senta ali, abre a Bíblia, quer ler a Bíblia, né? E aí o Matias está sentado lá. Eu acredito que a maioria dizia: vocês conhecem Matias, né? Então deixa ele lá, ele está quietinho. Ele está quietinho, deixa ele lá. E não foi a primeira, não foi a segunda, nem terceira vez. O pastor fez assim: Matias, aqui, culto. E ele vem de bico, né? Vem de bico e senta aí, pastor. Me dá o celular. Você vai cultuar. Ação. E talvez você ache isso muito pouco. Mas perceba o texto que nós acabamos de ler. Eu vou passar por ele bem rápido, para que possamos chegar ao fim que a gente quer. O texto que nós lemos disse que, primeiro ele parte do discurso de Josué, onde ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele é enfático em dizer que enquanto Josué esteve vivo, enquanto um homem de ação esteve vivo, enquanto um homem que sabia para que foi chamado esteve vivo, o povo ainda cultuava ao Senhor em Israel. Haja vista que o próprio Josué, em seu discurso,
já fala com o povo para que deixe outros povos, ou seja, o povo já estava começando a se corromper, mas ainda tinha alguém ali que dizia, não, 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 não. Quando eu estiver aqui, não. O texto também é enfático em dizer que aquela geração de Josué, os anciãos que permaneceram ainda após a sua morte, enquanto eles estavam vivos, o povo ainda cultuava ao Senhor. O povo ainda adorava ao Senhor. Nós temos aqui um homem e uma liderança que faz de tudo, age, trabalha em prol do povo para que eles não se esqueçam do Senhor. Meus irmãos, a primeira reflexão que eu trago para nós nesta noite é sobre o que você está fazendo para que a geração que está em suas mãos não se perca. O que nós estamos fazendo? Eu não estou falando apenas dos filhos. Eu estou falando da geração. Eu fui tentado em colocar o tema dessa mensagem, eu botei o Deus das gerações, mas eu fiquei tentado em colocar a guerra de gerações, mas não estaria do texto, estava saindo apenas da minha cabeça. Por quê? Porque eu estava pensando justamente na guerra que a gente tem das gerações. Qual é a guerra que está na minha cabeça? É a guerra essa geração é fraca, essa geração é muito rasa, e a culpa é dessa geração. E aí, a nossa própria geração muitas vezes olha para trás e diz assim mesmo, mas se a minha geração é assim, a culpa não é só nossa. Quem passou o bastão também não passou da melhor forma. E fica aquela coisa, não é? Muitas vezes uma geração querendo ser melhor do que a outra, mas é muito interessante porque na palavra de Deus, quando a Bíblia apresenta o nosso Deus, apresenta Deus como justo juiz. E o justo juiz não perde nada, nada passa desapercebido aos seus olhos. O que significa que, diferente do que eu posso dizer, por exemplo, favorecendo a minha geração, do que o mais velho possa dizer favorecendo a sua geração, o justo juiz sabe até onde foi a geração que está passando, e a geração que passou, e o que é que a atual geração tem feito por si mesmo. Josué lutou pela sua geração. Ele trabalhou para que aquele povo não se desviasse do Senhor. E como é que Josué fez isso? Josué deu testemunho. Josué andou com o Senhor. Josué fazia aquilo que o Senhor dizia para ele fazer. Josué era um homem de oração. Está escrito no seu texto de que quando o povo de Israel, que era muito maior e muito mais forte do que o povo da cidade de Ai, perdeu a batalha, Josué buscou o Senhor em oração e disse, Senhor, o que é que está acontecendo? O texto continua e diz, então o Senhor disse assim, olha, santificai o povo, trazei o povo perante mim, e eu vou mostrar a vocês o que é que está acontecendo. O que é que Josué faz? Traz o povo perante o Senhor e faz exatamente o que o Senhor mandou. Em Jericó é de igual forma. O Senhor visita Josué e diz, Josué, você vai dar 7 voltas. Qualquer um riria. Quem vai acreditar? 7 voltas e depois a gente grita. Mas Josué foi um homem que obedeceu ao Senhor. E em tudo que o Senhor o mandou fazer, ele fez. E isso testemunhou a sua geração. Porém, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 13, nós vamos ver que a geração pós-Josué, pós os anciãos, que em alguns versículos, tanto do início de Juízes, capítulo de número 1, como em alguns versículos no livro de Josué, já parece que já ia se desviando, essa nova geração não conhecia o Senhor. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. O pastor Emílio Garófalo Neto disse que a geração da apostasia é sempre a próxima. Sempre a próxima. Nós abrimos concessões aqui, a paga vem na outra.
Não foi assim na Europa? A Europa começou a abrir algumas concessões para a teologia liberal, e agora grandes igrejas viraram bibliotecas e discotecas, boates. Olha o que neopentecostalismo e a teologia da prosperidade têm feito no nosso próprio país. Olha o que tem feito com muitas das nossas igrejas. Deus guarde o nosso futuro. Deus nos guarde. A falha de uma geração pode colocar em xeque toda uma outra. Mas eu disse, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E Deus mostra que há algo na própria geração. É uma geração, entenda, quando o texto diz que é uma geração que não conhecia o Senhor, o texto não está dizendo que ninguém ali sabia quem era Deus. O texto está falando de uma geração que não anda com Deus. O texto está falando de uma geração que não tem intimidade com Deus, que não lembra, tem se esquecido dos grandes feitos do Senhor. Josué tem pouco tempo que morreu, os anciãos também. Mas essa nova geração cada vez mais se distancia do Senhor. O Deus de seus pais agora cada vez mais parece um Deus distante, a ponto de Baal e Astarote agora surgiu uma deusa agora. Ora diga Israel, Deuteronômio capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, ora diga Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Agora essa nova geração vai atrás de Baal e Astarote. Não tem só outro Deus, tem uma deusa agora. É a geração do futuro, que os feitos de Deus, os milagres, como ouvimos hoje de manhã, eles são passados, já não se crê mais. No que é que se crê? Se crê nos deuses da atualidade, nos deuses da cultura, os deuses que fazem chover. Então agora o povo de Israel crê num Deus e crê numa deusa agora, e que eles precisam cultuar ambos os deuses, para que agora eles façam chover, porque são deuses da fertilidade. Se começa agora um culto de prostituição em Israel. Israel agora começa, quando a Bíblia diz que eles foram atrás de outros deuses, o texto também dá uma ideia de um culto de rua, uma procissão. Por quê? Porque o Deus de Israel agora é o Deus de seus pais, dos antepassados. A cultura, aquela terra, lhe apresentou novos deuses que correspondem às suas necessidades. Quais necessidades? As necessidades do momento. São deuses ali do fast food. A gente faz um culto aqui e logo vai ter chuva. Há um erro também na geração atual. Uma geração que faz questão de abraçar toda e qualquer novidade que corresponda aos seus anseios existenciais. Há um erro também na geração atual, que olha com desdém para trás, para a herança dos seus pais, que torce o bico, que se incomoda com o cantor cristão, que prefere cantar a Deus músicas que não falam sobre Deus, e que muitas vezes a música confunde Deus com qualquer outra coisa, menos com Ele. Deus é chamado de você. Muitas vezes se tira Deus da música, então se canta apenas para si ou para o outro. Então nós chegamos num culto para Deus, olhamos para o outro e dizemos: você é precioso. Sabe por quê? Porque essas músicas, ainda que não sejam diretamente sobre Deus, falam as minhas necessidades existenciais. Acalmam o meu coração, me fazem chorar. O que não percebem é que está se afastando de Deus,
se afastando de Deus. É a geração. Essa semana eu vi um vídeo de um grande nome da nossa cidade. E é interessante porque no discurso desse grande nome do evangelicalismo da nossa cidade, ele sempre diz assim: não tem a ver, não é sobre religião, não é sobre religião, não é sobre religião, não é sobre religião. Então, não importa de onde é que você vem, não importa a sua religião, não importa nada, você pode vir. E você sai com sua mesma religião. Você sai com o seu mesmo Deus. É sobre religião, sim. É sobre o único Deus. Senão já vamos aceitar deuses e deusas também dentro, no meio do povo de Deus. Você percebe que é uma geração que faz de tudo para ser benquista, faz de tudo para prosperar, ainda que tenha que empurrar Deus de lado, presta um culto a Deus segundo a sua própria vontade. O que é que acontece? Acontece que do versículo 13, versículo 14, até o 15, a palavra de Deus diz: pois bem, quando Deus viu que era isso que a geração queria, se afastar dele, Deus então se afastou do povo. Como que Deus se afastou do povo? Agora eles não tinham mais o Deus que é vencedor de batalhas, general de guerra com eles. Agora eles eram pilhados, perdiam todas as guerras. Eu lembro agora de Gideão, que estava escondido, malhando trigo. Escondido, está dentro da terra que mana leite e mel, a terra que Deus jurou a Abraão que daria ao seu povo, escondido com medo dos filisteus. Está agora padecendo na terra, está sofrendo na terra que era para prosperar, está sofrendo por quê? Porque deixou Deus de lado, porque procurou outros deuses, procurou tudo aquilo que era moderno, tudo aquilo que afagava os seus sentimentos, as suas emoções. E agora está sofrendo na terra, está padecendo na terra. Eu não posso deixar de te dizer que muitas das nossas aflições são porque deixamos Deus de lado e procuramos outros resultados. São porque deixamos os caminhos do Senhor e procuramos atalhos. Atalhos. Mas pasmem, e eu termino aqui. Pasmem. Tem algo interessante no livro dos Juízes, que muitas das vezes o autor não diz, como diz em outros lugares assim: e o povo se arrependeu, e o Senhor então foi atrás do povo. O que mais acontece no livro dos Juízes é: e viu Deus o sofrer do povo, e então levantou o juiz que foi até o povo, e aí o povo se arrependeu. Sabe o que é isso? Misericórdia e graça. O mesmo Deus que dá ao povo aquilo que Ele quer, já que Ele quer se afastar do Deus que os guiou até lá e os guardou naquela terra, o mesmo Deus que dá o que eles querem, é o mesmo Deus que vem com graça e misericórdia e os liberta. Levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos inimigos. A minha geração, ela não está perdida. Eu aceito, a geração passada foi muito melhor do que a minha. Mas a minha geração não está perdida. Sabe por que ela não está perdida? Porque na plenitude dos tempos, Deus não levantou um juiz apenas, Deus levantou um que é rei, profeta e sacerdote, para ter misericórdia de nós e vencer os nossos inimigos. A minha geração também recebe graça e misericórdia do nosso Senhor. Cristo Jesus é aquele que é levantado por Deus para nos libertar dos nossos inimigos, para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar dos deuses deste mundo, dos deuses da cultura que nos afastam do verdadeiro Deus.
A graça e a misericórdia do Senhor é sobre nós. Mas uma coisa é certa: há uma necessidade de que venhamos a despertar dessa cegueira maligna chamada atualidade. Quando eu estou falando de atualidade, quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de tudo aquilo que vem para nos cegar e nos faz olhar, por exemplo, para a palavra de Deus e dizer: isso aqui é do passado, não serve para mim. Que me faz olhar também para a história da igreja e dizer: é passado, não serve para mim, eu preciso de algo novo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é Deus do novo. Mas, por exemplo, a sua palavra é atual, mas é antiga. Por quê? Porque a sua palavra é eterna. O Senhor é o mesmo, Ele é imutável, Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Ele continua querendo do seu povo as mesmas coisas: santidade, adoração, obediência, o cumprir da missão. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E foi esse mesmo Deus que enviou o seu Filho por mim e por você. Pastor, o que é que eu preciso? Se você é cristão, você precisa permanecer no Deus imutável, no Deus de gerações. Não é o Deus dos nossos pais, é o nosso Deus também. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o nosso Deus. Mas se você ainda não conhece esse Deus, o que você precisa, assim como nós continuamos na necessidade dele, é de um libertador. Você precisa de Cristo Jesus, aquele que Deus levantou para nos libertar. Libertar da escravidão do pecado. Libertar da ira vindoura. Libertar do engano desse mundo, dos deuses desse mundo, dos deuses desses séculos. Porque esses são falsos deuses. Só há um Deus, ora diga Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue a fortalecer, guardar e guiar essa geração. E que a próxima não seja a geração da apostasia, que a próxima seja uma geração ainda melhor, que não se curva perante os deuses da próxima geração, mas que continua a buscar e invocar o nome do Senhor. Amém?